Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a tua família, com a tua empresa, com as tuas finanças. Que o cuidado de Deus esteja sobre a tua vida, trazendo paz, saúde, alegria e prosperidade. Que Deus te conduza em segurança por onde quer que você for. Que o cuidado de Deus te faça prosperar e que as promessas do Senhor se cumpram sobre ti. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido por Ele, por tudo quanto tem sido e feito nas nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Passando também para deixar o nosso devocional. O nosso devocional hoje, uma série aí de mensagens sobre a mordomia do corpo. Pontos de extrema importância, de relevância, para cuidarmos do templo do Espírito Santo. E o nosso devocional hoje, cuidando do templo do Espírito Santo, parte 2. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19 diz: Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito habita em vós? Pontos essenciais para cuidarmos do templo do Espírito Santo. Primeiro, cuidar do corpo é um ato espiritual e não vaidade. Há muitos que confundem cuidado com vaidade. Há muitos que pensam de forma humilde e tratando a humildade com relaxo. Isso é confusão. Esta confusão mental faz com que muitas pessoas vivam maltratando o templo do Espírito Santo, sem dar a ele o devido cuidado. A Bíblia nos ensina que o nosso corpo pertence ao Senhor. Sabia disto? Como pertence ao Senhor, alguns pontos nós precisamos torná-lo relevantes. A maneira como nós tratamos o nosso corpo diante de Deus. O corpo como templo, Paulo faz nos lembrar que ele é o templo do Espírito Santo. Segundo, o nosso corpo é uma espiritualidade encarnada. Negligenciar o corpo pode comprometer o ministério, a produtividade e até mesmo a comunhão. Porque quantas pessoas maltratam o seu corpo e depois perdem a referência de como tratar aquele que pertence a Deus. O trabalho de Deus fica comprometido porque Deus não depende de nós, mas conta conosco. Segundo lugar, é preciso observar alimentação, descanso, alguns exercícios para que nós mantenhamos uma vida saudável. A saúde física é sustentada por hábitos simples e constantes. A Bíblia, especialmente nos livros de sabedoria e nas práticas do povo de Israel, ensina princípios que valorizam o cuidado com o nosso corpo. Lembre-se, cuidar do corpo não é vaidade. É dar atenção àquele em que o Espírito Santo habita. Ponto principal, ou de extrema importância, comer com equilíbrio. Provérbios capítulo 23, versos 20 e 21, alerta contra o alimentar em excesso, a chamada glutonaria. Há pessoas que comem com os olhos e não com o estômago. É preciso cuidar. É preciso dar o devido valor. Ou seja, comer bem é uma bênção, mas deve ser feito com moderação e gratidão. Comer bem não é comer muito, não é comer exageradamente. Comer bem é comer as vitaminas e proteínas que o nosso corpo necessita. Nem sempre comer exageradamente é exemplo de saúde. Exemplo de saúde é comer com qualidade. Segundo, descansar com responsabilidade. Há muitas pessoas que gastam o seu tempo e não têm um sono de qualidade, o que atrapalha na sua vida cotidiana, atrapalha no seu trabalho, atrapalha no seu humor. Isto é de extrema preocupação. O descanso, vale lembrar, não é ser preguiçoso, mas um ato de sabedoria.
dar ao corpo o seu devido tempo de descanso necessário. Veja que a Bíblia institui o sábado como princípio de descanso e renovação. Sábado não é sábado literal, é um tempo de descanso. E esse tempo de descanso, ele vale para um dia de descanso, vale para o descanso ao nosso corpo, a fim de que nós não nos esgotemos fisicamente e possamos trabalhar firmemente para o Senhor. Terceiro, exercitar com propósito. Ter propósito naquilo que fazemos. Não apenas como alguns que vivem hoje trazendo culto ao corpo, as chamadas academias, para se tornar ter um corpo bombado, um corpo todo apresentável. Isto não é o principal propósito. O principal propósito é manter uma vida saudável para que possamos ir e vir e manter aquele que é o templo do Espírito Santo. Vícios em excessos, vícios e excessos enfraquecem o testemunho. Tudo que dominamos pode ser bênção, mas tudo que nos domina se torna escravidão. O que é que domina você? Você está dominando ou sendo dominado? Vale a pena dizer que é preciso romper com vícios, seja o vício em comida, em substâncias químicas ou até mesmo em tecnologia, porque há um grande problema em uma pesquisa que diz que o vício com a internet hoje é pior do que o vício com alguns produtos alucinógenos. Todos eles são ruins, mas o produto alucinógeno, quando ele vai para uma casa de recuperação, ele vai para o tratamento entendendo que não vai poder usar este produto. Já o vício tecnológico, virtual, internet, a pessoa trata sabendo que quando sair de lá vai precisar ter que trabalhar com a questão das mídias da internet. Como é que nós tratamos isto tudo? Então, é preciso romper estes vícios e saber que a graça de Deus é suficiente para nos libertar. Enfim, fugindo dos extremos, tanto o abandono do corpo quanto a obsessão com a estética são extremos perigosos. Cuidar do corpo não é idolatrá-lo, mas colocá-lo a serviço de Deus com equilíbrio. Pense nisso. Deus nos abençoe.